O homem, qual que é um dos grandes problemas que a gente até falou no primeiro episódio? Falta de homem honrado. O que é o homem honrado? É o homem que tem fúria, ele é masculino, ele é furioso, ele não se importa com a opinião dos outros. Sim. E ele tem um alto domínio da fúria. Perfeito. Ou seja, ele tem potência. Essa potência é sexual, é potência muscular, é potência intelectual, é potência emocional. Ele consegue direcionar a vitalidade dele para várias coisas. E aí ele direciona para o propósito, para a construção de algo maior. Porque ele já tá pensando o que ele vai deixar quando ele morrer. Entendeu? Isso é o homem honrado. Ele já tá pensando no legado. O que eu vou deixar para os meus filhos? Qual a sociedade que eu vou deixar para os meus netos? Qual o patrimônio que eu vou construir para gerar uma segurança para as mulheres na minha vida? Porque para os homens, receber herança não ajuda. Mas para as mulheres ajuda. Caralho. Isso é um detalhe que eu explico em aulas avançadas dos meus treinamentos, que receber herança para um homem jovem que ainda não é honrado, cara, você mata ele. É porque você dá tudo pra ele não tem mais que... É isso, ele não tem mais ter, como é que fala? Necessidade de criar, de fazer, ele já tem tudo ali. Ele tem que ter uma maturidade muito alta pra receber aquela quantidade de recursos e ainda continuar ambicioso pra dominar a fúria. Porque o que a gente vê quando um homem recebe uma herança e ele é novo, ele ainda não construiu nada por ele simplesmente se perde em prazeres. Sim. Que é muito fácil, né? Ele vai em festa de segunda a domingo, todos os dias, enche a cara, usa droga, viaja pro mundo inteiro. E aí o que acontece? O cara termina num consultório de um psicólogo, de um psiquiatra, falando, eu tô em depressão, suicida. Isso é extremamente comum. Por que o cara fica depressivo se o cara tem tudo que todo mundo quer? Porque ele não tem propósito. E ele não tem propósito por quê? Porque ele não tem honra. Que ele não se compromissou com nada. Ele não falou, eu vou fazer isso, que é um grande desafio de fúria, e vou alcançar algo maior. Sério, consigo entender perfeitamente. Se você pega, por exemplo, um cara que é público, que tem honra, que tem fúria, o Elon Musk. O cara mais rico do planeta. Esse cara não tem fúria, né? Não sei o que ele tem. Ele fez a primeira empresa dele, ele vendeu lá por $20 milhões. Ele já podia ter ido pro Caribe, tomar caipirinha e ficar com o pé pra cima. O que o cara fez? Ele pegou os 20 milhões, ele investiu no PayPal. E ficou trampando que nem um louco, porque o cara trabalha 20 horas por dia. Por mais 5, 10 anos. Passou tudo isso, o cara trampando que nem um louco. Ele não tem grana na conta. Ele não é milionário, porque tá tudo investido na empresa. Ele vende por $230 milhões. Aí você fala, agora o cara vai aposentar, né, velho? $100 milhões na conta? Não, ele pega, investe 50 numa empresa de foguete, investe 20, 30 numa empresa de carro elétrico que ninguém acredita, todo mundo fala que ele vai fracassar, investe $10 milhões numa empresa de painel eletrônico solar. Aí ele faz uma promessa lá na empresa de foguete. Como é que você vai ganhar dinheiro? Você é a primeira empresa de espaço privada. Porque só tem duas principais. A NASA, da Rússia, da China, da Índia, mas é tudo governamental. Sim. Ele é a primeira empresa privada que começou a trabalhar com espaço. Ele falou o seguinte, a promessa que ele fez foi o seguinte, eu vou fazer foguete que dá ré. E os caras falam que não dá, o do Elon Musk dá ré, viado. O que a galera fez? Riu. Você vai fazer foguete que dá ré? Então vai lá. É impossível. A física não permite. E aí, ao longo de alguns anos, ele fez 1, 2, 3 lançamentos e o foguete explodiu. E a galera fala, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí foi no quarto, no quinto, a porra do foguete deu ré. Que era na última chance dele lá. Última, ele não tinha grana mais, velho. Não tinha mais grana. Você vê que o universo conspira, né? Aí o que aconteceu? Lançou o foguete e o foguete deu ré e pousou. Bum! Explodiu a SpaceX. A NASA veio logo em seguida e fez um contrato de bilhões de dólares. Mano. Uma virada de chave, um evento. Ele fez o foguete dar ré, virou a chave. Isso, velho. Ele fez a mesma coisa 3 vezes com a Tesla. Sim. E ele fez a mesma coisa com a SolarCity, que é a empresa de painel solar.
Então, por que ele fez isso? Ele podia ter parado e aposentado a hora que ele quisesse. E ele continua comprando briga com coisa que é treta. A última treta que ele comprou, qual que foi? Você sabe? Não. Comprou o Twitter. Ah, isso eu vi. Não sabia que essa foi a última, mas eu vi. Cara, o Twitter é a empresa mais treta do mundo. Ele foi lá e comprou. E aí ele chegou no dia que ele comprou a empresa e ele fez uma brincadeira até com a língua inglesa, porque é o let that sink in, que é o sink, é pia, mas também é deixar receber. Tá. Então ele entrou com uma pia na sede, basicamente falando o seguinte pra todo mundo do Twitter: receba. Luva de pedreiro, viado. Vou chegar aqui. Luva de pedreiro. Ele fez exatamente o que o Luva de Pedreiro fez ao longo desses anos no Twitter. Ele chegou com uma pia e falou: receba. Segunda-feira que vem eu tô com uma pia aqui. Vocês estão fodidos. Receba. Não, e detalhe, antes de fazer isso, ele pagou 44 bilhões de dólares. Tá, velho. Entendeu? Uhum. Então, por que ele faz isso? Pra criar um desafio, uma ambição, uma gana maior pra ele ter um propósito. Sim. Porque se ele parar, tudo aquilo que ele construiu, o pensamento empreendedor, o network, o capital que ele tem, perde o sentido. Se ele perder o sentido, ele entra em depressão. E não só ele, né? Não só ele, todo mundo que, As pessoas que vive tão, em torno disso também, do propósito dele, que dependem desse propósito dele também, muito provavelmente perdem o significado, perdem o sentido. A causa 1 da depressão, É isso que eu ia falar. a causa 1. Tem várias causas. Você pode explicar o psiquiatra, tem um amigo meu que é psiquiatra, tem amigo meu que é psicólogo, tem um monte de gente que é psicoterapeuta, mas poucos entendem a causa espiritual da depressão. A causa espiritual da depressão é a causa 1, que é ausência de significado. Eu tenho certeza disso, É ausência de significado. Perdeu o significado, entrou num processo depressivo. Se você não sai, aí ele vira mental. Se você não sai, ele vira fisiológico. Aí você precisa tomar remédio. Aí você precisa ter intervenção médica. Só que ele começou no espiritual. Então tudo é físico, mental, espiritual. Não existe nada que não seja físico, mental e espiritual. Cara, mas...